Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Jurisprudência em Pauta. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, mestre em Direito e seu professor neste projeto, do qual eu tenho muito orgulho, o nosso Jurisprudência em Pauta, o nosso encontro semanal para debatermos os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal, noticiados nos nossos informativos. A gente está caminhando, meus amigos, já escondendo aqui no canto esquerdo da sua tela, nós estamos caminhando para o episódio de número 102, comentários ao informativo número 1180 do Supremo Tribunal Federal. Ficam as redes sociais aqui, né, à disposição de vocês, tanto o meu Instagram quanto o meu grupo no Telegram, às ordens de todos vocês. Turminha, a gente está trabalhando com o episódio de número 102, comentários aos principais julgamentos do informativo 1180, um informativo bem rico, meus caros, 8 julgados noticiados, dos quais nós vamos enfrentar 8 deles, tá bom? Os julgamentos que ficam para trás são, em síntese, julgamentos de direito tributário. Tem um outro lá de repartição constitucional de competência, de um tema que a gente já percorreu em episódios anteriores, então a gente sempre tem que fazer as escolhas trágicas, né? Ou a gente trabalha com todos os julgados num nível de profundidade muito pequeno, ainda que sejam julgamentos com baixíssima perspectiva de cair de maneira mais transversal na sua prova, ou a gente faz uma seleção. Eu aqui tenho sempre exercitado a seletividade para poder te oferecer um conteúdo de revisão mais amplo, mais rico, mais profundo. Mesmo assim, vão ser 5 julgamentos. Vamos começar a trabalhar agora com a primeira das questões, o tema 1400 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, qual é o caso sob julgamento? Qual foi o caso sob julgamento no tema 1400 da repercussão geral? Nós temos, vocês sabem, toda a repercussão geral está associada a um recurso extraordinário ou um agravo em recurso extraordinário e, como eu sempre digo, para toda a repercussão geral tem um caso concreto lá na ponta, um caso real do sistema de justiça que vale a pena você ter em perspectiva, porque foi dele que se extraiu um julgamento, ele é exemplificativo de uma problemática maior. E aí entender os meandros daquele caso pode nos ajudar a entender qual é a discussão constitucional mais ampla que o Supremo teve que enfrentar. E aqui nós temos um caso na ponta, um caso bem simples, referente à aplicação do decreto de indulto natalino de 2024. Uma discussão referente à aplicação do decreto de indulto natalino de 2024. Na tela aí para vocês, eu deixei o artigo 1º. O artigo 1º do decreto de indulto natalino de 2024 afastou a possibilidade de concessão do indulto natalino para um rol determinado de crimes. E quando você lê os incisos 1º e também o inciso de número 18, você verifica o seguinte: concede o indulto natalino e comutação da pena, o decreto concede o indulto e comutação de pena e dá outras providências. Artigo 1º. O indulto e a comutação da pena não alcançam as pessoas nacionais imigrantes condenadas. Aí vem o inciso 1º. Por crime hediondo ou equiparado, nos termos da Lei de Crimes Hediondos, e por tráfico ilícito de drogas, nos termos do artigo 33, caput, e parágrafo 1º, mais artigo 34, a artigo 37 e artigo 39 da nossa conhecida Lei de Drogas. Tá bom? Vejam aqui, meus amigos, que quando nós examinamos esse rol de delitos para os quais se vedou ou se afastou a incidência do indulto e comutação de pena prevista ali no decreto de 2024, a gente não encontra, meus amigos, a denominada figura do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado está previsto na Lei de Drogas, na Lei 11.343 de 2006, lá no artigo 33, parágrafo 4º. Veja que quando o dispositivo, no inciso 18, vai falar do crime de tráfico de drogas e menciona o artigo 33, a gente vê a restrição dessa figura para o caput e para o parágrafo 1º. Não alcança a figura do parágrafo 4º. A figura do parágrafo 4º aqui, o tráfico privilegiado, na verdade, ela é uma causa especial de diminuição de pena, redução ali de 1/6 a 2/3. Ela tem alguns requisitos, a gente vai falar sobre ele daqui um pouquinho. Mas o que importa dizer é, pela construção literal do decreto de indulto natalino de 2024,
a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º, não foi listado dentro do rol de crimes para os quais não se concedeu indulto e comutação de pena. Portanto, a construção aqui do decreto permitiria, pelo menos nessa análise mais imediata, a projeção do indulto para essa figura. E aí, nesse ponto que está a discussão constitucional. Será que é ou não possível a aplicação do decreto de indulto natalino de 2024 para a figura do tráfico privilegiado? No caso concreto, tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça entendeu que sim, que era aplicável o indulto natalino de 2024 para um condenado por crime de tráfico privilegiado. O Ministério Público, porém, adotou um entendimento diferente e foi manuseando o recurso até chegar esse caso ao Supremo Tribunal Federal, e a gente vai ver o Supremo enfrentando essa discussão de maneira completa, né, nessa repercussão geral. O que a gente precisa revisar, meus caros? O que a gente precisa revisar para a gente poder enfrentar esse tema, né, enfrentar a discussão de fundo? Primeiro, a gente precisa revisar a figura do indulto, né? Então, o indulto é um benefício de natureza coletiva concedido pelo presidente da República, geralmente por meio de um decreto, que é o que a gente está vendo aqui, que acaba resultando na extinção da punibilidade ou na redução da pena fixada a determinados condenados. A gente sabe que o indulto acaba se enquadrando numa categoria maior de institutos que se estudam no direito penal, que acabam se traduzindo em uma perspectiva de renúncia do poder de punir por parte do Estado. Então a gente tem, ao lado do indulto, a figura da anistia, que na verdade é um ato que vem do legislativo e acaba apagando os efeitos penais de determinados fatos. A gente tem também o perdão judicial, decidido lá pelo juiz no caso concreto, no processo, em geral a partir de perspectivas legais, de dispositivos legais. E aí a gente tem a figura do indulto, que fica sob competência do presidente da República. Há, essencialmente, duas espécies de indulto. O indulto coletivo, que é aquele concedido a uma coletividade de pessoas que tenha praticado uma determinada infração penal e que atendam, claro, às exigências fixadas, em geral, no decreto de indulto. O indulto natalino é a principal modalidade de indulto coletivo. E a gente tem também o indulto individual, chamado de graça, que é aquele concedido, direcionado a uma única pessoa, a um único condenado especificamente. Tranquilo? O indulto se insere no âmbito das atribuições, das competências privativas do presidente da República. Previsão do artigo 84 da Constituição Federal, inciso 12, que está aí na tela para vocês. Compete privativamente ao presidente conceder o indulto e comutar pena com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. E aí, quando o presidente da República desenha uma hipótese de indulto, ele está se utilizando, na verdade, de um instrumento de política criminal, política carcerária. O presidente da República olha para a realidade da política criminal brasileira, do sistema carcerário, e identifica alguns segmentos de condenados que poderiam se beneficiar do indulto coletivo. O indulto coletivo vem versado por um decreto, que é o ato que exterioriza essa decisão do presidente da República. O decreto de indulto natalino é aquele que sai lá no final do ano. E é claro que na formulação do indulto, ele pode ser condicionado a alguns requisitos, tanto objetivos, como, por exemplo, o tempo de pena cumprido para que a pessoa condenada por um delito tal frua tenha acesso ao indulto, como também subjetivos. Então, vamos olhar o bom comportamento, vamos olhar a ausência de falta grave, se foi ou não reincidente, enfim. Tudo isso está dentro das possibilidades de desenho da figura do indulto coletivo. Veja que o indulto não é um direito subjetivo do condenado. O condenado, no fim do ano, não pode ficar lá de braços cruzados esperando, agora vai vir meu indulto natalino porque eu tenho direito. Não, ele é uma discricionariedade do presidente da República que pode ser exercitada em vista dessa competência constitucional e nos limites trazidos pela Constituição. A gente vai falar sobre isso na sequência. Se esse tema tiver fresquinho na sua cabeça, pessoal, pode ser que você esteja lembrando de tudo que nós assistimos no episódio número 100. No episódio número 100, nós vimos uma discussão também sobre indulto, e eu quero remeter vocês para o episódio número 100, porque lá eu te dei, a título de revisão de um dos julgados, algumas informações complementares com um pouco mais de profundidade. O
que a gente precisa para esse tema 1400 da repercussão geral está na mesa para vocês. Vamos avançar, vamos dar um passo mais adiante. A gente tem uma discussão importante, meus caros, relativa aos limites constitucionais para a concessão do indulto. Então, o indulto é uma competência discricionária do presidente da República e discricionário não significa absoluto. É um poder que pode ser exercido nos limites constitucionais. E a principal referência de um limite vinda da Constituição Federal é esse artigo 5º, inciso 53, pelo menos o que mais, 43, perdão, pelo menos é o que mais nos importa para esse julgamento, né? Então, olha lá. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, vem lá a lista famosa: tortura, tráfico, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Então veja que esse inciso do artigo 5º da Constituição Federal traz um rol de crimes para os quais vai haver um regramento mais rígido pela lei, e quando você olha a literalidade desse dispositivo, você não vê expressamente a vedação genérica ao indulto, né? O que a gente tem é uma vedação para a graça e para a anistia. E a gente sabe que a graça é uma das espécies de indulto, o indulto coletivo e a graça. De todo modo, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento no sentido de que o indulto também é vedado, o indulto, inclusive o coletivo, ou o indulto como um todo, o coletivo e a graça, é vedado pela Constituição Federal por força desse dispositivo para esse rol de crimes previstos, o que inclui o tráfico de drogas. E aí, turminha, a gente chega na nossa revisão final, que é a figura do tráfico privilegiado, aquela figura do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que dá muito pano para manga, né? Muita discussão. Vale a pena você decorar praticamente a literalidade daquele artigo 33, parágrafo 4º, que está no slide anterior. Isso já é importante para a sua prova lá de legislação penal especial. De todo modo, o tráfico privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena, e os requisitos para sua configuração, para ele ser identificado no caso concreto, são essencialmente 4. A primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração à organização criminosa. Tem que decorar isso daqui. Agora, a principal discussão de longe, há muito tempo, sobre esse tema é a seguinte: considerando-se que o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, será que essa figura do tráfico privilegiado traz consigo também o rótulo de crime hediondo? Então, em um bom português, será que a figura do crime de tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, é crime hediondo? E aqui, turminha, hoje, de maneira bem tranquila, tanto o Supremo quanto o STJ entendem que não, o tráfico privilegiado não é um crime hediondo. Esse é um tema que tem um histórico por trás, não é o meu objetivo revisar ele todo com vocês aqui, mas vejam que o STJ chegou a afirmar entendimento contrário, inclusive editando a súmula 512, que acabou sendo cancelada depois, quando o Supremo Tribunal Federal, nesse HC, firmou o entendimento em sentido contrário. E aí hoje, tanto o STF, com base nesse HC, quanto o STJ, que editou um tema repetitivo, 600, entendem de maneira pacífica que o tráfico privilegiado não tem natureza hedionda. Beleza? Em razão disso, a gente pode retomar o nosso problema. Será que tem algum entrave constitucional para a projeção do indulto coletivo para a figura do tráfico privilegiado? E aí, o que o Supremo decidiu nesse ponto aqui? O Supremo decidiu que não há nenhum problema, né? Que é perfeitamente constitucional a concessão do indulto a condenado por crime de tráfico privilegiado, uma vez que esse crime, essa variável do tráfico, não tem natureza hedionda. Esse entendimento agora vem consagrado em um tema de repercussão geral. E aí, meus caros, qual foi a lógica, né? Quais foram os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal? Aquele entendimento anterior. O entendimento anterior que excluiu do conceito de crime equiparado hediondo a figura do tráfico privilegiado. O Supremo entendeu que são institutos incompatíveis, que aqueles predicados que funcionam como requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, se presentes, acabam desnaturando, afastando, prejudicando o reconhecimento de uma hediondez ou de algo equiparado aos crimes hediondos. E aí, se não é crime hediondo,
todas aquelas restrições constitucionais e da própria lei dos crimes hediondos, a 8.072, que se faz presente para os crimes hediondos equiparados, não pode alcançar o crime de tráfico privilegiado, o que inclui aquele impedimento para o indulto. Tá bom? Então vejam só como é bem fluida a lógica do Supremo, decorre apenas dessa constatação. Conforme a jurisprudência dessa corte, apesar da Constituição Federal dispor que o crime de tráfico ilícito de drogas é insuscetível de graça ou anistia, a interpretação sistêmica do seu texto autoriza a concessão do indulto presidencial para o crime de tráfico na modalidade privilegiada, desde que, claro, presente todos os seus requisitos, desde que se esteja diante de um tráfico privilegiado. Na espécie, o TJ de São Paulo afirmou a possibilidade de concessão da clemência condenado por tráfico privilegiado, bem como entendeu pelo preenchimento dos requisitos previstos no respectivo decreto presidencial. E aí o Ministério Público está recorrendo, mas o Supremo Tribunal Federal aqui vai afastar, né, a possibilidade de revisão dessa decisão, de reforma dessa decisão, reafirmando sua jurisprudência dominante sobre a matéria, ou seja, tráfico privilegiado não é crime hediondo, e fixando a tese que nós acabamos de ver. Tá bom? Guarda isso para a prova, isso com certeza vai cair na sua prova de processo penal, de execução penal, de legislação penal especial. Fica a tese para vocês na tela. Fechado? Vamos lá. Vamos para o nosso próximo julgamento aqui. Esse mais tranquilo, mais fluido, não é uma discussão tão grande, né? E vai muito na linha do que tanto STJ e STF já haviam decidido anteriormente. Agora vamos para a DPF 1132. Turminha, nessa DPF nós temos como objeto a Lei 1729 de 1968 do município de São Bernardo do Campo. Lei 1729 de 1968 do município de São Bernardo do Campo. Então, já se atente aqui para o objeto dessa DPF, porque ele já traz algumas particularidades. Nós estamos falando de um ato normativo municipal, uma lei municipal e anterior à Constituição Federal de 1988. Vamos fazer a leitura. O problema são esses dois dispositivos aqui, eu já dei uma decotada no objeto, só para você sentir onde que está a encrenca constitucional. Então olha lá o dispositivo do município de São Bernardo, uma lei relativa aos servidores daquele município. Então o funcionário gozará anualmente 30 dias seguidos de férias, desde que no exercício anterior não tenha mais de 12 faltas ao serviço, por qualquer motivo. Parágrafo 2º. Também não se consideram faltas as ausências decorrentes de licença para tratamento de saúde. Ok, até aqui, né? Desde que concedidos, olha o problema, desde que concedidos por prazo não superior a 30 dias e dentro do exercício. E aí vem o artigo 156, excedidas as faltas fixadas nesse artigo anterior, as férias passarão a ser de 20 dias consecutivos. Imagina você ser servidor público municipal e estar sujeito a esse regramento. Você, conhecedor do direito constitucional, será que não ia torcer o nariz para esse regramento? Vários problemas, né, meus amigos, bastante evidentes. Veja, o dispositivo legal condiciona as férias no período de 30 dias, fruída em 30 dias, a o servidor não ter tido mais de 12 faltas no ano anterior. E se tirar licença para tratamento de saúde por mais de 30 dias, cadê aqui, ó? Por prazo superior a 30 dias, esses dias de licença saúde, além, para o 31º em diante, vão começar a ser computados como falta. E aí, se der mais de 12 faltas, as férias caem de 30 para 20 dias. Estranho, né? Parece uma mistureba aqui de férias com compensação de licença por saúde, um negócio bem peculiar para a realidade pós-Constituição de 1988. E aí, meus amigos, o problema apontado pelo legitimado ativo que ajuizou essa DPF é justamente a competência legislativa dos municípios para, ao versar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, restringir o desenho padrão do direito de férias dos seus servidores. Fechado? Para a gente entender com mais propriedade esse problema que foi levantado na DPF, vamos fazer uma revisão rápida aqui, alguns pontos
bem básicos, mas muito importantes de você ter em perspectiva. Esse é um tema muito relevante para direito constitucional e especialmente para direito administrativo, mas se bobear, pode até cair lá numa prova de direito do trabalho, especialmente para advocacia pública. Fechado? Bora lá, vamos revisar esse ponto que é bastante importante. Nós todos sabemos que a Constituição Federal reconhece para cada ente federativo a prerrogativa de regrar o regime jurídico dos seus servidores públicos. Claro, esse é um desdobramento da própria autonomia dos entes federativos, que têm uma capacidade de auto-organização, de auto-administração, e isso envolve o seu corpo de servidores e o regramento jurídico, o regime jurídico dos seus servidores. Então, ninguém duvida que a União vai ter uma lei regrando os servidores públicos federais, os estados, a respectiva lei dos servidores públicos estaduais e os municípios, idem. Então, são aquelas famosas leis orgânicas ou as leis de regime jurídico dos servidores, os estatutos dos servidores civis, né? Tem a famosa lá da União, mas se você prestar concurso no âmbito dos estados e de municípios, provavelmente você vai encontrar o respectivo estatuto dos servidores civis previstos no seu edital. Ótimo, sobre isso ninguém duvida. Agora, o ponto importante é que a Constituição Federal, em alguns dispositivos, cuidou de um regramento básico para os servidores públicos como um todo. E isso inclui um conjunto básico de direitos, um conjunto central, nuclear de direitos que os servidores públicos devem ter preservados. Então, o ente federativo tem competência legislativa para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores, mas nessa construção legislativa federal, estadual, municipal, tem um conjunto de regras que vão se fazer presentes por força de disposições da própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal dá algumas balizas para os servidores públicos de todos os entes federativos como um todo. E uma dessas balizas é um conjunto, um núcleo duro de direitos reconhecidos para todos os servidores públicos, independentemente do nível da federação que nós estamos examinando. E esse núcleo duro está alinhado pelo artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. E a fórmula da Constituição Federal foi olhar para o artigo 7º da Constituição Federal, aquele dispositivo que lista uma série de direitos trabalhistas privados lá para os trabalhadores urbanos e rurais. Então, a fórmula do artigo 39, parágrafo 3º foi olhar para o artigo 7º, pensar alguns daqueles direitos e dizer: os servidores ocupantes de cargos públicos têm os direitos declinados no artigo 7º, incisos tais, tais, tais e tais. Fechado? Então foi essa forma pela qual a Constituição Federal estipulou um núcleo duro de direitos para os servidores públicos ocupantes de cargos públicos. E aí, meus amigos, quando a gente olha para a relação de incisos do artigo 7º que foi pensada, a gente encontra o inciso 17. E o inciso 17, lá do artigo 7º, é justamente aquele que confere o direito trabalhista, o direito estatutário agora, né, dos servidores públicos ocupantes de cargo público, ao gozo de férias anuais remuneradas. Férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E aí a gente entra na discussão central dessa DPF 1132, que é justamente a discussão sobre como que o município pode exercitar essa sua competência legislativa para versar sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, especificamente no que toca ao exercício do direito de greve. Será que os municípios... Direito de greve não, o direito de férias, né? O direito a férias, a gozo de férias anuais. Será que os municípios podem restringir, atacar, limitar esses direitos constitucionalmente assegurados para os servidores públicos, incluindo-se as férias? E especificamente sobre as férias, o Supremo já disse há muito tempo que não. Tanto já o fez que há, inclusive, tema de repercussão geral sobre essa matéria. O Supremo diz o seguinte, tema 221 da repercussão geral, tese fixada. No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico dos seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde
de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previstos na Constituição Federal, ou previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal. Não pode embaralhar as coisas, eu não posso querer inibir as férias do servidor público porque ele tirou licença de saúde. Não é possível, está fora da competência dos municípios, porque na verdade esse é um núcleo duro. Direito a gozo de férias anuais remuneradas é núcleo duro, é direito constitucionalmente assegurado para os servidores públicos de todos os entes federativos. Os municípios não podem mexer, é o que diz o tema 221 da repercussão geral, mas os estados também não podem, a União também não pode, porque o fundamento é constitucional. E aí, meus caros, o tema 221 da repercussão geral, na verdade, vai ser apenas reiterado aqui no julgamento dessa DPF. Quando o Supremo olhou aquela legislação lá do município de São Bernardo, né? De onde que é o município lá? Me faltou o nome aqui. São Bernardo ou São Caetano? São Bernardo do Campo. O que o Supremo fez? O que ele decidiu? Ele apenas reiterou o entendimento anteriormente fixado. No exercício de sua autonomia legislativa para disciplinar o regime jurídico dos servidores, o município não pode restringir o período de férias sob o fundamento de que o servidor esteve em licença para tratamento de saúde. Não dá, não dá. Vamos ver a fundamentação aqui da Corte, bem tranquila, né? Toda ela orbita a previsão constitucional do direito às férias. E que isso não tem nada a ver com licença para saúde, para tratamento de saúde. Então veja, a licença para tratamento de saúde não pode ser confundida com o gozo de férias remuneradas, nem com eventual licença voluntária, solicitada por interesse particular do servidor. A gente vê que alguns estatutos permitem isso, né? Olha, eu vou tirar uma licença não remunerada para tratar de interesse particular. Pode? Pode. Em geral, os estatutos prevêem um prazo máximo. Você pode ficar 3 anos nessa licença, você não está dando prejuízo para o Estado, para o ente público, você não está recebendo, mas você está segurando uma vaga lá sem trabalhar, né? Então, em geral, os estatutos prevêem um prazo máximo. De todo modo, o gozo de férias anuais remuneradas não se confunde com licença para tratamento de saúde e nem com essa licença voluntária para interesse particular do servidor. E aí, por essa razão, os dispositivos impugnados, aqueles que a gente viu, limitam o gozo de férias dos servidores públicos locais ao possibilitarem o desconto de dias de descanso daqueles que tenham se afastado por licença médica por período superior a 30 dias. Conforme a jurisprudência dessa Corte, tema 221, afastamentos por motivo de doença não podem ser interpretados como substituição de férias, impeditivo de férias, impeditivo, né, do descanso anual às férias, sob pena de violação ao direito constitucional de férias do servidor público, aí aquele combo do 39 com o 7º que eu mencionei para vocês. Por esse motivo, com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a DPF para reconhecer o que, meus caros? Aí aqui, aquele ponto sempre destacado por mim quando a gente estuda a DPF. A DPF, o objeto é bem amplo, ato do poder público. Isso permitiu que se chegasse ao Supremo Tribunal Federal discussões relativas a leis municipais, porque leis municipais não podem ser objeto de ADI e ADC. E também se permitiu que se chegasse ao Supremo discussões sobre dispositivos anteriores à Constituição de 88, que uma eventual incompatibilidade com a Constituição Federal vai ser resolvida a título de não recepção. Lembra dessa diferenciação? Inconstitucionalidade e não recepção. Ambos são problemas decorrentes de uma desconformidade, de uma incongruência entre um ato do Estado e a Constituição Federal. Ok, ambas têm isso de comum. O que há de diferente entre esses dois fenômenos? A inconstitucionalidade é uma desconformidade, é um problema com a Constituição que surge já com o nascimento do próprio ato. A lei surge, é editada, é promulgada, e quando você olha para a lei no momento 1, no primeiro segundo da sua existência, você já vê uma violação à Constituição Federal. Ela nasce em desconformidade com a Constituição. Esse problema de desconformidade com a Constituição a gente vai tratar a título de inconstitucionalidade. E a gente vai fazer isso em sede de controle concentrado abstrato perante o Supremo por meio de ADI, ADC, ADO. Fechado? Especialmente ADI. Agora, se porventura a gente tem algo que nasce constitucional, uma lei lá, vamos pegar, por exemplo, do início da década de 80, ela nasceu, quando ela nasceu, ela estava de acordo com a Constituição da época. Mas, com a Constituição Federal de 88,
Essa lei anterior, a Constituição de 88, passou a revelar uma desconformidade, uma incompatibilidade com a Constituição Federal. Esse problema de desconformidade superveniente com uma nova ordem constitucional, a gente não vai tratar como inconstitucionalidade. A gente vai tratar como recepção ou não recepção, ou revogação, né, na linguagem mais antiga. Esse diploma, a gente vai fazer uma análise para ver se ele foi recepcionado pela nova ordem constitucional. E esse problema da recepção, não recepção, a gente não vai resolver por meio de ADI, nem de ADC, nem de ADO. A gente vai resolver por meio de ADPF. E aí, nesse caso aqui, a ADPF mostra a sua grande utilidade de escancarar as portas do Supremo. A gente está vendo uma lei municipal para se controlar a título de recepção, não recepção, sendo examinada pela Corte. Por isso que no dispositivo, o Supremo reconheceu a não recepção daqueles dispositivos que eu mencionei para vocês. Fechado? ADPF 1132 aí para vocês. Um julgado bem interessante, dá para explorar em várias matérias, dá para explorar com as particularidades do constitucional, do administrativo, até mesmo do trabalhista. Fica o resumo aí para vocês. No exercício de autonomia legislativa, para disciplinar o regime jurídico dos seus servidores, o município não pode restringir o período de férias sob o fundamento que os servidores teve licença para tratamento de saúde. Bora caminhar? Vamos lá, meus caros. Agora uma ADI 7725. Vamos examinar esse caso, um caso importante, um caso interessante. Vez ou outra, a gente vê julgamentos com esse perfil no Supremo Tribunal Federal e, por isso, vez ou outra, a gente está aqui no Jurisprudência em Pauta teorizando sobre esse ponto também. O objeto dessa DI 7725 é esse dispositivo aqui, o artigo 1º da Lei 3.533 de 2019 do Estado do Tocantins. Uma lei com dois artigos, esse artigo 1º e o artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Bem objetivo, então. Veja lá o que diz esse dispositivo. É proibida, no âmbito do Estado do Tocantins, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada pelas concessionárias, ou seja, concessionárias de energia e de água, por falta de pagamento de seus usuários em prazo inferior a 60 dias corridos, contados da data de vencimento da fatura. Ponto bastante interessante, sempre discutido em direito administrativo, por exemplo, sobre o caráter essencial de alguns serviços públicos prestados, como é que tem que funcionar o encaminhamento do cenário de inadimplência por parte do usuário, como é que a concessionária pode articular, o que ela precisa fazer. Isso tudo está lá no direito administrativo, a gente não precisa revisar isso daqui. O que importa para a gente agora é entender que lá no estado do Tocantins, em 2019, baixaram essa lei basicamente com a finalidade de obrigar que as concessionárias de energia e de água lá nos limites do estado do Tocantins não pudessem fazer o corte ou a suspensão do fornecimento desses dois serviços, energia elétrica e água tratada, diante de inadimplência em prazo inferior a 60 dias, contados da data de vencimento da fatura. Então teria essa janela aí, olha, do vencimento até 60 dias, a concessionária pode cobrar? Pode cobrar. Mas pode cortar, suspender? Não, não pode. O que aconteceu? Tivemos essa ADI no Supremo Tribunal Federal, em que o grande problema levantado foi um problema de inconstitucionalidade formal. Uma discussão sobre a competência legislativa dos estados para versar sobre essas duas matérias. Vejam, eles estão versando sobre, pelo menos a depender do ângulo que você enxerga essa lei, né? Estão versando sobre energia elétrica, que é uma matéria mais afeta à União, e estão versando sobre água, que é uma matéria mais afeta aos municípios. Para a gente ver, para compreender o desfecho desse julgamento da Corte, vamos fazer a revisão de regras constitucionais de competência. Julgados com esse perfil, meus amigos, de conflito constitucional de competência, né, o conflito de competência, conflitos de competências constitucionais de entes federativos, a gente sempre tem o mesmo jeitão, a mesma análise, né? Já disse isso aqui no Jurisprudência em Pauta dezenas de vezes. Então, sempre que a gente estuda um julgado cuja questão central tem esse perfil que a gente está vendo, o que a gente encontra? A gente encontra, de um lado,
o ente federativo defendendo a sua lei, no caso o Estado defendendo a sua legislação, e de outro lado o legitimado ativo atacando, tentando derruir, desconstruir, infirmar, afastar a competência legislativa daquele Estado, daquele ente federativo, no caso o Estado. Então, como é que o Estado tentou defender essa sua legislação estadual? Ele disse assim, olha, eu estou legislando sobre o direito e proteção do consumidor, que é uma matéria em torno da qual há competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF, artigo 24, inciso 8º da Constituição Federal. Então, compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao consumidor. A gente tem até o inciso 5º aqui do artigo 24 para somar, né? O Estado também tem competência legislativa concorrente para legislar sobre produção e consumo. Enfim, o inciso 8º é geralmente o mais articulado. Então a gente tem o Estado tentando defender a sua legislação estadual na perspectiva de que ele, Estado, pode legislar de maneira concorrente com União e DF sobre aquele rol de matérias do 24 que inclui responsabilidade por dano ao consumidor. Por sua vez, o legitimado ativo recobrou algumas regras de competência de União e de municípios para sustentar a usurpação de competência do Estado. O Estado estaria legislando sobre matéria que não é dele. E aí vocês precisam recobrar, pessoal, revisar esse ponto comigo, né? A gente tem, meus amigos, para água e para energia elétrica, ou para energia elétrica e água, para ficar na ordem, perdão, a gente tem para energia elétrica e água um papel muito destacado para a União e os municípios. Energia elétrica para a União é bem evidente, né? Tanto no artigo 21, que descreve uma competência material exclusiva da União, como no artigo 22, competência legislativa privativa da União, a gente tem essa construção. A construção de compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha B, os serviços e instalações de energia elétrica. Da mesma forma, na perspectiva da União, competência legislativa privativa para legislar sobre águas e energia, o que inclui energia elétrica. E aí, para os municípios, ainda que não textualmente, mas a gente sabe que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local e também organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, o que inclui os serviços de água, né? O que inclui os serviços de água. As concessões, a exploração de serviço de água, água potável e esgotamento sanitário, está dentro das competências dos municípios. Então, qual que é a lógica aqui do legitimado ativo? A lógica é a seguinte: o Estado, sob o argumento de que estaria legislando sobre defesa do consumidor, na verdade está legislando sobre serviços públicos que estão fora da sua competência. Energia elétrica, União, que tanto legisla sobre isso como explora, legisla, artigo 22, como explora, artigo 21, e água, sendo que água, a União legisla e os municípios exploram. E aí, quando o Estado cria uma regra dessa, se projetando para as concessionárias que exploram energia elétrica e água, ou seja, para aquelas empresas que a União fez licitação e deixou explorar energia elétrica, ou que o município fez licitação ou criou uma empresa pública para explorar a água. Quando o Estado legisla tal como ele fez, ele está impactando as relações contratuais de dois serviços que estão fora da sua competência e sobre os quais ele não pode legislar. E aí vem o argumento de usurpação de competência. Usurpação de competência do Estado, inconstitucionalidade formal. O que o Supremo decidiu aqui? Decidiu exatamente isso, né? Que a lei estadual é inconstitucional. É inconstitucional por violar a competência da União para explorar os serviços de energia e para legislar sobre energia e água, bem como por infringir a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar serviços de interesse local. Lei estadual inconstitucional. Bem intencionada, mas inconstitucional. Vamos ver a jurisprudência da Corte aqui? Importante você
lembrar desse tipo de julgamento, porque sempre que você vir uma lei estadual versando sobre o direito do consumidor, cuidado, veja a relação de consumo sobre o qual essa lei estadual versa. Se a relação de consumo examinada disser respeito a serviço público que não é explorado pelo Estado, a chance do Supremo ter reconhecido aquela lei estadual como inconstitucional é muito grande, é muito grande. Eu não vou falar que é 100% dos casos, porque a gente sempre tem margem para uma ou outra consideração mais casuística, mas esse raciocínio é muito firme. E veja que interessante, né? Não é apenas um raciocínio estrito de competência legislativa, regrinha lá do 22, 24, enfim. A Constituição, o Supremo também coloca na mesa as regras de competência material, explorar aquele serviço, a perspectiva de explorar o serviço. Água, quem legisla sobre água? União. Mas quem explora o serviço de água? Município, que pode fazer diretamente ou mediante concessão. Aí a lógica é que esse serviço explorado pelo município, o regramento, o regime jurídico da exploração desse serviço tem que estar preso ao contrato administrativo que o município fez com aquela concessionária, tem que estar preso, no caso da União, ao contrato administrativo de concessão de exploração de energia elétrica que a União fez com a concessionária de energia elétrica. Imagina se cada estado ficasse versando sobre esses temas aí. Uma empresa grande que ganhou uma concessão de energia elétrica, por exemplo, no Nordeste como um todo. No estado X vai ter uma lei lá falando sobre se pode ou não cortar a energia depois de pagamento de 30 dias. No estado Y são 60. No estado Z não tem lei nenhuma. Ia ficar uma grande bagunça. A gente tem que preservar a homogeneidade do exercício dessas competências constitucionais. Fechado? Aí vejam a racionalidade do Supremo. Basicamente, o que eu fiz aqui foi parafrasear o que a Corte vai nos explicar. Então, conforme a jurisprudência dessa Corte, é da União a competência legislativa para regular o serviço público de energia elétrica, inclusive a temática referente à suspensão dos serviços por inadimplemento. E 2, é de titularidade dos municípios as competências administrativa e legislativa relacionadas ao serviço de fornecimento de água, ressalvada, claro, as normas gerais que vêm da União do artigo 22, como a gente viu. Nesse contexto, compete à ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, essa autarquia federal, emitir normas regulatórias que estabeleçam as condições gerais do fornecimento de energia elétrica aos seus usuários. Atualmente, as regras para a distribuição de energia elétrica estão dispostas nessa resolução X. Então, o Supremo está só dizendo, veja, esse é um tema muito específico, muito importante. Nós temos uma agência reguladora que versa sobre isso e padroniza esse regramento para todas as concessionárias de energia elétrica. Então, com base nesses entendimentos, o plenário, por maioria, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei lá do estado do Tocantins. Tranquilo? Veja a conclusão. É inconstitucional por violar a competência da União para explorar os serviços de energia e para legislar sobre energia e água, bem como infringir a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar serviços de interesse local, a norma estadual que estabelece regras sobre a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica e de água por inadimplemento dos usuários. Tranquilo? Bora para o próximo julgamento, pessoal. Esse aqui é um pouquinho mais enrolado, mas nada tão grande, tá? Vamos ver agora o julgamento do Supremo na DI 5875. Julgamento do Supremo na DI 5875. Fechado? Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Com essa nova ADI. ADI 5875. ADI 5875. Presta atenção aqui, meus amigos, olha só. A gente tem uma ADI muito importante para direito constitucional e direito eleitoral. Uma ADI muito importante para direito constitucional e direito eleitoral. Qual é o objeto dessa ADI 5875? O objeto dessa ADI é a redação que foi conferida ao parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal por uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 97 de 2017. Particularmente, a alteração que permitiu aos partidos políticos, no exercício da autonomia partidária,
estabelecer a duração, o prazo, portanto, dos seus órgãos partidários provisórios. Então, eu vou repetir para você poder entender. Importante, se você estiver assistindo essa aula no momento subsequente ao lançamento dela, né, porque aí não dá para pausar, acho que até dá para pausar, mas enfim, a maioria de vocês assistem a versão gravada da aula, né? Vale a pena você pausar e ler esse parágrafo primeiro aqui. Lê esse cara, porque ele é bem grandão, tem muita informação, talvez você já tenha estudado ele por outras perspectivas, mas o que a gente vai focalizar é essa discussão. Então, pausa aí e lê esse parágrafo primeiro. Fez o que eu pedi? Espero que sim. Vamos lá. Objeto dessa ADI. Esse parágrafo primeiro, se você estiver vendo a versão completa da Constituição Federal, aquela não a compilada, a completa, você vai ter lá que esse parágrafo primeiro já teve uma redação antes. Não precisa ler a redação anterior não, vê só a redação que está aí no slide para vocês. Lá em 2017, a emenda constitucional 97 veio e alterou esse parágrafo primeiro, que versa substancialmente sobre a autonomia dos partidos políticos. A gente vai falar sobre isso daqui a um pouco. E assegurou que os partidos políticos, no exercício dessa autonomia, estabelecessem a duração, o prazo dos seus órgãos provisórios, dos seus órgãos partidários provisórios. Vamos ler comigo aqui esse parágrafo primeiro, se você ainda não fez. Então, com o foco que eu quero aqui, é assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir uma série de coisas. Sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios. Deixei destacado aí para vocês a faceta da autonomia dos partidos políticos que a emenda constitucional 97 de 2017 enfatizou e que vai ser a nossa grande discussão nessa ADI 5875. Vamos acabar de ler. Então, duração dos seus órgãos permanentes e provisórios e também organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha, o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Esse cara aqui, lá na minha aula de eleitoral, aqui pela Verbo, a gente enfrenta ele na discussão de vários temas, né? A questão do alcance das coligações, apenas em eleições majoritárias, a questão sobre a disciplina e fidelidade partidária, a questão da duração dos órgãos partidários provisórios. Esse parágrafo primeiro ele é rico de informações, mas o nosso foco está essencialmente na questão do partido político exercitando sua autonomia partidária prevista pela Constituição, poder estipular a duração, o prazo dos seus órgãos provisórios. E aí, qual que é o problema, né? Qual que foi o problema apontado pelo legitimado ativo, nesse caso, se não me falha a memória, o próprio Procurador-Geral da República. O Supremo diz o seguinte: tudo bem o partido político fixar a duração dos seus órgãos provisórios, mas essa perspectiva, se for exercitada sem balizas, sem prudência, pode se tornar um abuso por parte dos partidos, ou por conta dos partidos. E isso, um abuso que pode prejudicar a própria democracia dentro dos partidos, que é um valor que vincula os partidos políticos. Por quê? Porque se a duração de um órgão provisório for muito longa, aquilo que é para ser provisório vai virando permanente. E nessa permanência de um órgão que é para ser provisório, você vai impedindo as eleições internas para renovar as direções daquele órgão partidário. E isso mina, relativiza, quebra a exigência de democracia que tem que ter dentro do partido, dentro dos partidos. Por esses motivos, a gente teve essa ADI ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, pedindo, veja bem, uma interpretação conforme a Constituição, a esse dispositivo, para que o Supremo estipulasse critérios razoáveis
para a duração desses órgãos provisórios. Tranquilo, pessoal? Não é uma banalidade que a gente está vendo aqui, tá? Não é uma banalidade. Não sei porque isso aqui não está funcionando, mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos revisar algumas coisinhas e depois a gente caminha para o julgamento de mérito. As revisões são tão ou mais importantes que o mérito aqui. Autonomia partidária, meus caros. A autonomia partidária é uma das balizas, uma das referências que a Constituição Federal prevê para regrar os partidos políticos. Os partidos políticos são um elemento central da nossa democracia representativa e lá no artigo 17 da Constituição Federal nós temos a garantia de que os partidos políticos vão poder livremente definir a sua estrutura interna, suas regras de funcionamento, a questão de fidelidade partidária. Tudo isso está previsto no artigo 17 da Constituição Federal. Essa autonomia partidária depois vem detalhada numa importante lei, da legislação eleitoral, que é a Lei 9.096, que é a lei dos partidos políticos. Então a gente tem essa baliza constitucional para os partidos políticos, que é a sua autonomia. Agora veja, nós não temos aqui, ou melhor, nós temos aqui uma autonomia prevista pela Constituição, mas a autonomia não significa um poder discricionário absoluto. A autonomia, sempre que é reconhecida pela Constituição Federal, precisa ser exercida nos limites da Constituição Federal, em respeito aos princípios constitucionais. E a gente tem a própria Constituição Federal orientando balizas, limites para essa autonomia partidária, como soberania nacional, respeito ao regime democrático, o que inclui a democracia intrapartidária, pluripartidarismo, respeito aos direitos fundamentais, tudo isso a gente extrai do próprio artigo 17 da Constituição Federal. Fechado? Então, essa é a nossa primeira premissa. A segunda premissa é essa figura meio estranha, especialmente se você nunca estudou direito eleitoral tão aprofundado, que é a figura dos órgãos partidários provisórios. O partido político, ele se estrutura na Federação Brasileira. Ele vai ter uma organização interna no nível nacional, organizações internas no nível estadual e organizações internas nos níveis municipais. E aí, especialmente no nível municipal, é muito comum que haja uma instância de direção partidária de natureza provisória. O partido, às vezes, não consegue se organizar lá no município, ter um conjunto de filiados ativos para ter um funcionamento regular, permanente. E aí o que acontece? Quando a gente tem, quando vai se avizinhar um processo eleitoral no âmbito dos municípios, é muito comum que o partido se acelere e crie um órgão partidário provisório só para o partido ficar de pé e permitir um funcionamento regular naquelas eleições que vão ser deflagradas. E aí, em geral, essa é a causa, é o motivo pela qual a gente tem a criação desses órgãos partidários provisórios, que são instâncias de direção partidária, cujos diretores, cujos integrantes vão ser nomeados pela cúpula do partido. Então, foge da regra. A regra é, se você quer ser presidente nacional do partido X, você vai se engajar no processo eleitoral interno do partido para tentar essa posição. A presidente no âmbito do estado, daquele partido X, também. No município, também. Mas muitas vezes, por esse motivo, a gente tem esses órgãos partidários provisórios. E aí, a prática histórica tem revelado o uso abusivo desse instituto, porque essa provisoriedade vai se alongando indefinidamente no tempo. E isso compromete balizas do funcionamento do partido político, que é a democracia intrapartidária e, consequentemente, a perspectiva de alternância de poder. Esse é a grande questão dessa ADI, que eu reviso com vocês, já trazendo aqui a noção de órgãos partidários provisórios. Última premissa que eu trago para vocês é a seguinte: nós estamos estudando nessa ADI 5875 uma alteração na Constituição Federal, artigo 17, parágrafo 1º, introduzido pela emenda 97. Ocorre que, essa lei de 95, errei aqui, ocorre que essa emenda constitucional de 97, essa emenda constitucional 97 de 2017 mudou lá o artigo 17, parágrafo 1º, e deixou o partido político definir
a duração dos seus órgãos provisórios. Beleza. Veio a mini reforma eleitoral de 2019 e já atenta, já sensível a essa crítica que estava rolando na doutrina, de que esse poder, essa autonomia dos partidos políticos poderia ser exercida de maneira arbitrária, deixando o órgão provisório de natureza permanente. A lei, a mini reforma eleitoral de 2019, foi lá, alterou a lei dos partidos políticos e fez nascer esse parágrafo 3º dizendo o seguinte: o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Então, o que os parlamentares pensaram na mini reforma eleitoral de 2019? Disseram o seguinte: tá bom, a gente não pode aqui, nós políticos, integrantes de partidos, não podemos fixar o prazo que a gente quiser, senão vamos cometer abusos, né, permanência aí do órgão provisório. Então tá bom, eu vou dar um prazo máximo, até 8 anos, tá bom? Fechou? Resolvido o problema? Bora seguir com a vida. Não. Contra essa alteração, ou melhor, contra essa disposição, fruto da Lei 13.831, mini reforma eleitoral de 2019, foi ajuizada a DI 6230. E essa DI já foi julgada no seu mérito, antes, obviamente, dessa DI 5875 que a gente está vendo. E o que o Supremo fez? Declarou esse dispositivo inconstitucional. Inconstitucional. E por quais razões? Basicamente pelas mesmas que a gente vai ver agora. Porque o Supremo, nessa DI 5875, vai apenas dar continuidade ao entendimento do que a Corte já havia decidido na DI 6230. Tá bom? Então, até aqui, espero que você tenha me acompanhado. Esse cara aqui é inconstitucional. A gente volta para o problema originário, que se 8 anos não pode, é inconstitucional, o que a gente faz com esse poder, essa autonomia dos municípios, dos partidos políticos? O Supremo disse o seguinte, veja, o Supremo entendeu que é constitucional a norma da emenda constitucional 97 de 2017, que deu essa autonomia para os partidos definirem a duração dos seus órgãos provisórios. É constitucional. Porém, é preciso respeitar umas balizas. E qual baliza? O Supremo foi lá e pôs na mesa o prazo máximo de 4 anos. Prazo máximo de 4 anos e desde que garantida a realização de eleições periódicas. Para aquilo que é provisório, se torne permanente, substituição por órgãos permanentes. E se não fizer, consequência grave, drástica, que faz os partidos se movimentarem, suspensão do repasse de recursos, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, até a regularização. Então o Supremo havia derrubado aquele dispositivo da legislação eleitoral, que trazia os 8 anos, por entender que os 8 anos é muito tempo. Aí derrubou 8 anos e a gente ficou meio que no vácuo. Tá, então o que é o tempo que eu vou usar? O Supremo, vou decidir na DI 5875, está decidindo aqui. 4 anos, máximo de 4 anos. Vamos ver os fundamentos da Corte, tá bom? Vamos ver os fundamentos da Corte aqui, uma fundamentação um pouco mais ampla, vou ler com vocês de maneira mais detida. Então, o Supremo começa recobrando que a autonomia dos partidos políticos não é uma carta branca para os partidos políticos fazerem aquilo que bem quiser. Então a gente tem, olha lá, conforme a jurisprudência dessa Corte, autonomia partidária, que diz respeito à definição da estrutura interna, organização e funcionamento dos respectivos partidos políticos, não é absoluta, pois encontra limites nos princípios republicano e democrático. E os princípios republicano e democrático exigem renovação periódica das lideranças partidárias, temporalidade dos mandatos que os filiados conferem para as direções dos órgãos partidários e efetiva participação dos filiados na vida interna das agremiações. A Corte segue mostrando os problemas daquilo que é para ser provisório ficar permanente. Olha lá. Assim, a perpetuação dos órgãos provisórios, compostos por dirigentes nomeados e não eleitos, compromete a autenticidade do sistema representativo,
a necessária alternância de poder e enfraquece a democracia intrapartidária. Beleza? O Supremo está fazendo o caminho para trazer os 4 anos, né? Tá, então, Supremo, o que os partidos podem fazer? Até quando pode durar um órgão provisório? 4 anos. Ao final do prazo de 4 anos, os partidos devem substituir os órgãos provisórios por diretórios permanentes eleitos por seus filiados. E se não fizer? Quais são as consequências? O descumprimento dessa exigência implicará suspensão do repasse de recursos do Fundo Partidário Eleitoral até a regularização da situação, sem direito à restituição retroativa dos valores. Isso é importante, né? Porque às vezes o próprio Congresso Nacional vai lá e dá uma ajeitada nessa situação dos partidos políticos que trabalharam na ilegalidade ou na inconstitucionalidade. Então, suspensão até fazer o certo, e quando fizer o certo não vai pagar o atrasado, não. Não vai ter restituição retroativa. Tranquilo? Vamos ver o desfecho aqui. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição àquela expressão duração de seus órgãos provisórios, previstas no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 97. Veja que maluquice, né? Controle de constitucionalidade é um negócio que dá um nó na nossa cabeça às vezes. O Supremo está fazendo interpretação conforme a Constituição de um dispositivo da Constituição. Porque ele foi introduzido por emenda. E aí eu estou brincando com vocês para chamar a atenção, na verdade, de um ponto importante, que é emendas constitucionais, como eu já disse aqui várias vezes, podem sim ser objeto de controle concentrado abstrato de constitucionalidade. As emendas constitucionais são produtos da atuação do Congresso Nacional como poder constituinte derivado reformador, que só é legítimo esse exercício ser respeitado o artigo 60 da Constituição Federal, que dá os limites do poder de emenda à Constituição. Então, se surgir uma emenda que tem uma perspectiva de ser aplicada, que tem interpretações possíveis, e algumas delas não estão de acordo com a Constituição Federal, por exemplo, a referência da democracia, que é uma baliza para o artigo 60 da Constituição Federal, a gente tem a possibilidade de interpretar conforme a Constituição a alteração vinda por emenda para a Constituição, de modo a restringir como que aquele dispositivo tem que ser interpretado. Então a interpretação é para definir que os órgãos partidários provisórios possuem prazo máximo de vigência de até 4 anos, vedado qualquer tipo de prorrogação ou substituição subsequente por outro órgão provisório, ainda que com posição diversa. O Supremo já foi fechando tudo aqui, porque o Supremo conhece onde que a turma dos partidos pode parar, né? Vedado qualquer tipo de prorrogação ou substituição. Além disso, estabelecer que as comissões provisórias devem ser substituídas por órgãos permanentes com eleições periódicas dentro do prazo máximo de vigência. Então, lá no município tal, tem um órgão provisório que está há 3 anos. Bom, então você tem que se virar para, em 1 ano, fazer a substituição. Agora, no município vizinho, o órgão provisório está há 2 anos. Bom, então você tem mais 2 anos. Então, tem que fazer dentro do prazo máximo de vigência, dentro dos 4 anos. Cada um vai ver aí onde que está o corte temporal e o tempo sobressalente vai ter que se virar para fazer a substituição pelo órgão permanente. Sob pena, olha lá as consequências, de não fazendo ficar suspenso o direito de recebimento pelo partido político dos fundos partidários eleitoral, quando for o caso, até a regularização sem possibilidade de pleitear os valores retroativos. E, por fim, modular a decisão para que produza efeitos a partir da data da publicação da ata de sessão e julgamento, efeitos ex nunc, né? Não retroativos, porque senão todo e qualquer órgão provisório que já tenha passado de 4 anos já estão todos tidos por inconstitucionais e ia virar uma grande bagunça. Fechado? Julgamento importante, tá, pessoal? Olha lá o resumo de novo para vocês, só para deixar o registro, né? É constitucional a Emenda Constitucional 97, que assegurou aos partidos políticos autonomia para definir a duração de seus órgãos provisórios, desde que respeitado o prazo máximo de 4 anos e garantida a realização de eleições periódicas para sua substituição por órgãos permanentes, sob pena de suspensão do repasse de recursos dos fundos partidário eleitoral até a devida regularização. Tranquilo? Beleza? Vamos lá para o nosso último julgamento aqui.
Bora lá, chegamos ao final, temos mais um julgado aqui importante, temos ainda um tempinho, vai dar para a gente estudar na medida do necessário, o ADI 4065. Julgado bem importante se você prestar concurso no DF, mas vale a pena você conhecer essa discussão como um todo, ela é importante para o direito constitucional, direito tributário, direito financeiro, julgado talvez um dos mais peculiares, difíceis ali, fora do batidão, né? E eu tô aqui para também te ajudar nesses pontos. Então vamos lá, turminha, vamos começar a trabalhar aqui com esse julgamento, tá bom? Vamos lá. A gente está aqui com uma ADI que tem por objeto a Lei Orgânica do Distrito Federal. A gente tem como objeto a Lei Orgânica do Distrito Federal. Especificamente o artigo 131 da Lei Orgânica do DF, lá no seu inciso 2º. Eu vou ler aqui para vocês com o registro de que eu vou dar o registro, na verdade. Deixa eu fazer a leitura primeiro. Então diz lá, as isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais que envolvam matéria tributária e previdenciária, inclusive as que sejam objeto de convênios celebrados entre o DF, União, Estados e Municípios, observarão o seguinte. O inciso 2º, na sua redação originária, dizia o seguinte, é o que está taxado aí, ó. Não serão concedidos no último exercício de cada legislatura, salvo calamidade pública. Vem, nos termos da lei, vem uma emenda à Lei Orgânica do DF, lá em 2002, muda a redação desse parágrafo 2º e passa a prever o seguinte, não serão concedidos no último exercício de cada legislatura, salvo, o que aconteceu lá em 2002? Aumentaram as exceções, ou pormenorizaram as exceções, salvo os benefícios fiscais relativos ao ICMS e deliberados na forma do inciso tal, artigo tal, parágrafo tal do artigo tal, e no caso de calamidade pública nos termos da lei. Então melhoraram ali, criaram uma exceção específica para o ICMS, ou seja, de acordo com a redação agora desse parágrafo, desse inciso 2º, não pode conceder esses benefícios fiscais no último exercício da legislatura, ou seja, no último ano do mandato do governador do DF, salvo se caísse em uma dessas duas exceções, ICMS nesses termos ou calamidade pública nos termos da lei. Beleza? Tranquilo. Veja, qual que era houve uma diferenciação aqui, né, uma alteração na redação, evidentemente, mas veja que ambas as redações, tanto a redação originária do inciso 2º quanto a redação atual do inciso 2º, prevê o seguinte, prevê uma mesma racionalidade. A racionalidade é a seguinte, impedir que o governador se utilizasse desses institutos de benefício fiscal numa candidatura à sua reeleição ou usar desses benefícios fiscais no seu último ano para apoiar, por exemplo, um candidato da sua escolha no processo ali eleitoral. Então veja, é nobre a intenção da Lei Orgânica do DF ao vedar essa concessão de benefícios fiscais no último ano da legislatura. Porém, muito embora sejam ideias boas, nobres, alguns problemas foram apontados e foram objeto da ADI 4065. Então a gente tem uma discussão sobre usurpação de competência legislativa da União, já vou mencionar para vocês na sequência, o porquê, e também temos a potencial violação à separação dos poderes e à autonomia do DF quando impõe ao Poder Executivo restrições, ou seja, a impossibilidade de concessão desses benefícios fiscais que não guardam correspondência na Constituição Federal. Não guardam correspondência na Constituição Federal. Então o DF, o chefe do Executivo no DF tem menos poder do que os demais chefes de Poder Executivo Brasil afora, porque a gente não tem esse comando na Constituição Federal. Além disso, um vício de inconstitucionalidade formal por uma usurpação de competência legislativa da União. Vamos ver aqui algumas revisões básicas para você poder se organizar aí na compreensão, para a gente poder se organizar na compreensão do julgamento final aqui. Benefícios fiscais, meus caros, já falamos sobre benefícios fiscais algumas vezes aqui no Jurisprudência em Pauta, né? Então, benefícios fiscais nada mais são do que instrumentos de renúncia de receita tributária que podem ser adotados por um ente federativo que tem competência tributária, visando incentivar ou desonerar determinados setores, atividades, regiões, contribuintes.
Os benefícios fiscais representam exceções àquela regra geral de tributação. Então, o Estado, o ente federativo, usando da sua competência constitucional para tributar, olha para o tributo que tem, um imposto, uma taxa, enfim, e prevê, desenha, implementa aquele tributo, cria uma regra geral de tributação que alcança todo mundo que pratica aquele fato gerador, e aí vem, num caso concreto, um benefício fiscal, renunciando à perspectiva de obter receita tributária naquele caso, né? E aí, os benefícios fiscais são renúncia de receita, evidentemente, porque está deixando de tributar, e também funcionam como um braço, uma perna, né, um pedaço de políticas públicas, de fomento, direto ou indireto à economia ou a um determinado setor da sociedade. Como é que ganham vida os benefícios fiscais? As mais variadas hipóteses. Isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, crédito presumido, imunidade, diferimento, né, ou postergação de pagamento, vários instrumentos do direito tributário, anistia, remissão, vários são os instrumentos, especialmente do direito tributário, que podem ser utilizados e empregados para se concretizar um benefício tributário. Ótimo. Vejam vocês que, para que um ente federativo manuseie um benefício fiscal, ele está sujeito à estrita legalidade, como regra, esse benefício fiscal precisa ganhar base na lei, porque os tributos estão sujeitos à legalidade, evidentemente. E aí, qual é a competência legislativa que os entes federativos exercitam para poder dar vida a um benefício fiscal? Eles vão exercitar competências legislativas de ordem tributária e de ordem financeira. Então, a lei de um benefício fiscal vai ter a cara ou de uma lei tributária ou uma lei de direito financeiro. Na verdade, duas faces da mesma moeda, né? O financeiro é uma matéria maior, dentro da qual a gente tem o tributário, pelo menos em termos de organograma das ciências jurídicas. Isso nos leva para a demanda da segunda revisão, a revisão sobre as regras de competência legislativa aqui, meus caros. E aí, turminha, lembrem comigo de que tanto tributário quanto financeiro, tanto tributário como financeiro, são matérias de competência legislativa concorrente de União, Estados e Distrito Federal. Artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. E aí, falando de competência legislativa concorrente, a gente tem que lembrar daquelas regras que põem ordem na casa, né? Que são os parágrafos do artigo 24. Se a matéria é de competência legislativa concorrente, União edita lei federal de normas gerais. Estados têm uma legislação suplementar, vão legislar para atender às particularidades locais sem violar as normas gerais constantes de uma lei federal. Tranquilo? E aí uma segunda ideia importante você conjugar aqui é a de que a Constituição Federal, em diversos dispositivos, especialmente no 146 para a matéria tributária e no 163 para a matéria de direito financeiro, trouxe uma reserva de lei complementar para esses pontos. Então, olha só como é importante ter uma visão global da Constituição. O artigo 24 diz: União, você pode legislar sobre matéria tributária e matéria financeira. Você vai legislar, nos termos do parágrafo 1º do artigo 24, editando uma lei federal de normas gerais. E o artigo 24 também diz: Estados e DF, vocês têm uma competência legislativa suplementar. Se vir aí na sua casinha, pode legislar para atender às particularidades do seu estado, do DF, mas não viola a lei federal de normas gerais. Beleza? Beleza. Aí você continua lendo a Constituição e o 146 e o 163 diz o seguinte: União, quando você for editar a sua lei federal de normas gerais sobre tais aspectos de tributário e tais aspectos do financeiro, você vai ter que fazê-lo por meio de lei complementar. Então a gente tem uma reserva de lei complementar para um conjunto de matérias que, conectadas ao direito tributário e ao direito financeiro, quando forem ser tratadas pela União a título de norma geral, vão ter que vir por meio de lei complementar. E isso está no 146 para tributário e no 163 para direito financeiro. Esses dois dispositivos caem muito, tanto em tributário quanto em financeiro. Ótimo. Agora traz tudo isso para o nosso tema de fundo aqui. O tema de fundo é benefícios fiscais.
Benefício fiscal é matéria que União pode legislar? Sim. Estados? Sim. DF? Sim. União, quando vai fazê-lo, tem que respeitar lei complementar? Sim. Está dentro da reserva de lei complementar na perspectiva do 146 e do 163. E a União já fez isso? Já. A lei federal, ou a legislação federal primordial para regrar benefícios fiscais é a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei complementar, que diz sobre essa matéria lá no artigo 14 da LRF. Tem lá normas gerais sobre benefícios fiscais, numa lei complementar. Além disso, nos últimos anos, várias emendas constitucionais foram constitucionalizando normas gerais sobre benefícios fiscais. Esse é um grande tema, pessoal, que o Estado brasileiro ainda está capengando, né? A LRF não pegou em alguma medida nesse tema, e aí, para pegar, algumas coisas que já estavam na LRF foram sendo constitucionalizadas. Se você pegar os dispositivos das finanças públicas da Constituição Federal, você vai ver que eles foram encorpando, ganhando vida, ganhando extensão ao longo dos anos. Isso 5, 10 anos, né? Um exemplo disso é o artigo 163 do ADCT. O 113 do ADCT. O 113 do ADCT, depois você lê, não vou falar agora que nosso tempo está acabando, mas ele é um dispositivo que está no ADCT por erro do Constituinte Derivado Reformador, porque ele não tem nada de transitório, ele é permanente, uma disposição permanente. Então, em síntese, a gente tem já um regramento constante da Constituição Federal ou de leis complementares da União versando sobre benefícios fiscais. Aí a questão que se coloca, que a gente vê na ADI, é a seguinte: tá, quando eu olho para as normas da Constituição Federal sobre esse tema, benefícios fiscais, e as normas da legislação federal sobre esse tema, LRF principalmente, há algo nessa base normativa que impeça que o chefe do executivo adote benefícios fiscais, implemente benefícios fiscais no último ano da legislatura? E a resposta é não. Não há nenhuma restrição, seja na Constituição Federal, seja na legislação federal de normas gerais, que tenha esse conteúdo tal como constou da lei orgânica do DF. Aí vem a pergunta: será que o DF, exercitando a sua competência legislativa concorrente, do artigo 24, inciso 1º, poderia ter feito o que fez? E a resposta do Supremo é não. A lei do DF é inconstitucional. Invade a competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais de tributário e financeiro. E também viola a separação dos poderes e autonomia do DF. O governador do DF vai poder menos do que o governador dos demais estados. E essa restrição vem por lei. Isso viola a separação dos poderes. A lei orgânica do DF restringe o poder do governador. O legislativo restringindo o poder do governador. Lembrando que a lei do DF é um documento político-jurídico equivalente à das constituições dos estados, né? Então, esse dispositivo que a gente viu lá atrás é inconstitucional, tá bom? A racionalidade da corte é basicamente essa que eu já antecipei para vocês, olha lá. No âmbito constitucional, destacam-se as seguintes diretrizes para a renúncia de receitas: exigência de lei complementar nacional para regular as limitações constitucionais ao poder tributar, o 146, e para dispor sobre finanças públicas, o 163, e competência legislativa concorrente sobre tributário e financeiro, cabendo ao ente nacional, União, normas gerais, e aos demais, estados e DF, competência suplementar. Beleza. Aí ele olha para a lei do DF e diz: veja, na espécie, a norma distrital, quando fez o que fez, versou sobre normas gerais, que são da União. E não há nada, mesmo sem existir, qualquer hipótese autorizativa do exercício da competência legislativa plena ou suplementar. Lembra? O artigo 24 diz o seguinte: se porventura não houver uma lei federal de normas gerais, os estados do DF assumem uma competência legislativa plena. O Estado pode versar sobre toda a matéria, até que sobrevenha a lei federal. O Supremo disse: que hora que deram esse poder para o DF fazer uma norma geral como ele fez? Não tem esse poder. O DF não recebeu essa delegação por parte da Constituição Federal, por parte de uma lei federal, né? Artigo 24, não tem. E quando a gente olha a legislação federal, não tem nenhuma disposição com esse conteúdo. O Supremo até faz um afago
lá no legislador do DF, dizendo, olha, a pretexto de concretizar o princípio da moralidade ou prever regularidade das eleições, pretexto bonito, essas restrições à legítima competência tributária, em extrapolação aos parâmetros constitucionais, configura medida desarrazoada, pois situações concretas e desvirtuamento podem e devem ser corrigidas casuisticamente. Então, o objetivo é bom, mas na prática não funciona. Além disso, tem uma questão de ordem tributária também aqui, de ordem previdenciária, pessoal. Lembra lá que o parágrafo, né, ele tem que ser interpretado junto com o caput. E o caput do artigo, que a gente viu lá atrás, do 131, falava, olha, o que eu estou versando aqui versa sobre, abrange tributos e abrange previdência também. Abrange previdência também. E aí, veja, o governador do DF ficou tolhido também na questão previdenciária, do regulamento previdenciário distrital, que é uma matéria de iniciativa do governador do DF. De iniciativa do governador do DF. Então, nesse ponto, o Supremo também viu o problema. Olha, a lei orgânica do DF, quando faz isso, tira esse poder do governador, está impedindo que o governador exerça a sua iniciativa legislativa privativa para versar sobre o regime previdenciário, o regulamento previdenciário dos servidores públicos lá do DF. Isso é iniciativa privativa do governador do DF. Tranquilo? Então, com base nesses argumentos, pessoal, o Supremo foi construindo a noção de inconstitucionalidade. Aí vem um ponto importante para a gente encerrar. Lembra lá que eu falei para vocês que eu li tanto o inciso 2º, tanto na redação originária quanto na redação conferida pela emenda à Lei Orgânica 38 de 2002, né? Aí eu disse para vocês, veja, quando a gente vai ter, ou melhor, eu vou dizer agora, quando a gente tem uma ADI no Supremo, a ADI no Supremo tem que atacar o dispositivo vigente. O dispositivo tem que estar vigente para ser objeto de ADI. É um requisito do objeto da ADI. E aí, se o Supremo derruba um dispositivo vigente que, quando veio à tona, revogou um dispositivo anterior, essa decisão do Supremo produz aquilo que a doutrina e o Supremo denomina de efeito repristinatório. Então, veja, vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá a lei orgânica do DF. Vem a emenda. Então, a gente tinha lá o inciso 2º na sua redação originária. Aí vem o inciso 2º novo. O Supremo está aqui julgando, dizendo, olha, esse inciso 2º aqui ele é inconstitucional. A inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, retroativos. É como se esse inciso 2º novo nunca tivesse vindo à tona. É como se esse inciso 2º novo nunca tivesse feito nada, nem existido. É um vício ab ovo, ab início. É uma nulidade absoluta. A inconstitucionalidade tem essas características. Então, é como se a emenda 38 de 2002 nunca tivesse existido. E se ela nunca, se ela nunca tivesse existido, ela não conseguiu fazer nada, nem revogar o inciso 2º originário. E aí isso surge o efeito repristinatório. Quando o Supremo derruba um dispositivo que é uma redação modificada, a redação originária volta à tona. É o efeito repristinatório das decisões de inconstitucionalidade. Isso aqui é básico, básico no sentido de assunto comum, mas é um pouquinho difícil de entender. Efeito repristinatório. Ok. Agora põe no caso concreto. Qual foi o problema que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu o seguinte: essa história de impedir concessão de benefício fiscal pelo governador no último ano da legislatura é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade está presente no inciso 2º na redação atual, dada pela emenda 38 de 2002. Beleza. Vou declarar esse negócio inconstitucional. Declarei. Eficácia ex tunc, retroativa. É como se esse inciso 2º nunca tivesse vindo à tona. Nunca tivesse surgido. Portanto, eu vou restaurar, dar o efeito repristinatório para o inciso 2º na redação originária. Agora, a hora que eu olho para o inciso 2º na redação originária, eu vejo o mesmo problema. O mesmo problema. A impossibilidade de concessão de benefício fiscal pelo governador do DF no último ano da legislatura. Portanto, o inciso 2º na redação originária tem que cair também. Tem que bloquear esse efeito repristinatório, ou tem que atacar toda a cadeia normativa. O vigente
e aquele que seria repristinado por efeito, né? Por efeito em razão da inconstitucionalidade. É isso que o Supremo descreve aqui. Ó. Ademais, a inconstitucionalidade persiste na redação posterior do dispositivo em análise, pois a mudança do texto visou apenas permitir, no último exercício da legislatura, a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, quando deliberados de determinada forma. Então, o problema que levou à inconstitucionalidade do inciso 2º novo está no inciso 2º velho. Então, vai todo mundo embora. Mas isso pressupõe esse juízo, né? Essa compreensão do efeito repristinatório da decisão de inconstitucionalidade. E aí fica o resuminho para vocês novamente. Tranquilo, pessoal? Fechamos aqui, turminha, mais um informativo para vocês, né? Esse último julgado um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para a gente rever várias coisas interessantes. Meus caros, um prazer estar com vocês em mais um encontro do Jurisprudência em Pauta. A gente retoma continuamos na semana que vem, né? Eu tenho tido algumas pequenas intercorrências em razão do trabalho. Essas aulas estão sendo todas gravadas, porque elas são, em geral, gravadas nas madrugadas ou nas manhãs bem cedinho, né? Ou à noite, fim do dia, para poder encaixar aí com os demais compromissos. Então, por vezes a gente tô tendo alguma dificuldade de fazer essas gravações, mas estou me esforçando para a gente manter a nossa regularidade, tá bom? Então deixa o seu joinha, deixa o seu suporte aqui para Verbo em referência, em anuência, né, em validação a esse nosso projeto. Obrigado a todos, meus caros, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.